Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 28 de junho. O Banco Central publicou ontem o relatório trimestral de inflação, no qual reiterou as principais mensagens de atenção trazidas no comunicado e na ata do Copom. Destaca-se a revisão altista da projeção de crescimento do PIB para este ano, de 1,9% para 2,3%, mesmo considerando os efeitos negativos das enchentes no Rio Grande do Sul, impulsionada pela maior expectativa de elevação no consumo das famílias e dos investimentos. Houve surpresa inflacionária altista de 0,14 ponto percentual no trimestre findo em maio, refletindo as maiores pressões sobre os preços de alimentos. Já a inflação de serviços veio em linha com a prevista pelo BC, enquanto a de bens industriais foi inferior à projetada, sugerindo dinâmica favorável aos núcleos. Em entrevista coletiva, o diretor de política econômica, Diogo Guilhem, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, salientaram que o objetivo de suas últimas comunicações não era dar guidance em relação aos próximos passos do Copom. Ao responder sobre a possibilidade de alta na Selic, afirmaram que este não é o cenário base do colegiado. Perguntados sobre a recente depreciação cambial, afirmaram que o câmbio é flutuante e, por isso, tem refletido a variação dos prêmios de risco no país, assim como outras variáveis. De tal modo, o BC só deve atuar com alguma intervenção caso haja disfuncionalidades no mercado, reforçando que não miram nenhum nível específico para a moeda. Em relação à maior percepção de risco, comentaram que há desancoragem de expectativas tanto do lado monetário quanto fiscal, com uma dissonância entre números correntes da inflação dos resultados fiscais e suas projeções. Campos Neto também explicou que há dúvidas sobre a capacidade ou tecnicidade das decisões do Banco Central, gerando ruído adicional no canal de política monetária. Sobre este tema, afirmou que a última decisão do Copom e as suas comunicações têm tentado dirimir essa interpretação e sinalizar que todas as decisões do Banco Central são técnicas. Quanto aos dados divulgados ontem, a inflação medida pelo IGPM avançou 0,81% em junho, desacelerando do resultado de maio, mas com alta de 2,45% nos últimos 12 meses. Os alimentos in natura foram novamente os principais responsáveis pela alta dos preços no mês. Os IGPs costumam sinalizar os próximos movimentos para os preços aos consumidores e um ponto de atenção para os meses à frente é justamente a pressão sobre a inflação de alimentos. A depreciação do câmbio, se sustentada, pode também acabar afetando a inflação de bens, que até então se mantém bem comportada. Do lado da atividade, o setor formal gerou menos empregos do que se esperava em maio. Houve geração líquida de 131.200 vagas em maio, segundo os dados do CAGED, o resultado mais baixo do ano. O dado com ajuste sazonal também se mostrou abaixo de 200 mil vagas, cedendo em relação a abril. Por outro lado, os salários de admissão avançaram 3% em termos reais em relação ao ano passado, em nova aceleração. O resultado do CAGED ajudou a descomprimir a curva de juros durante a tarde, mas não foi suficiente para zerar a abertura das taxas. Novas falas do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula estiveram no radar. As taxas das Treasuries nos Estados Unidos cederam, pressionadas pela demanda forte no leilão de títulos do Tesouro norte-americano. O câmbio no Brasil sofreu leve correção, alinhada à desvalorização do dólar no exterior. Por sua vez, as bolsas de Nova York e o Ibovespa tiveram um desempenho positivo no dia. Lá fora, a última leitura do PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre apontou para crescimento anualizado de 1,4% da economia norte-americana no período, na comparação com o trimestre anterior. O resultado foi ligeiramente superior ao esperado e à prévia anterior, de 1,3%. A medida de inflação do trimestre também foi revisada para cima em comparação com a leitura anterior, passando de uma elevação anualizada de 3,3% para 3,4%, com seu núcleo subindo de 3,6% para 3,7%. Os dados reforçam, portanto, o cenário de desaceleração gradual da atividade da inflação dos Estados Unidos, o que deve manter a autoridade monetária cautelosa. Hoje teremos a leitura para o Índice de Preços de Gastos com Consumo, PCI, de maio, e mais dados de atividade nos Estados Unidos. Os investidores ainda acompanharão o resultado do mercado de trabalho em maio no Brasil, segundo a PNAD, e o resultado primário do setor público no mesmo mês. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, participarão de palestras. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos na semana que vem.